Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra da 6ª Concarte da CNR e 23º Congresso da Anoreg Brasil. Uma aula magna com o Dr. Isaías Diniz. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A 6ª Concarte da CNR e 23º Congresso da Anoreg Brasil aconteceram nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2023 em Brasília. O evento contou com diversas palestras, aulas magnas de 3 ministros do STF, além do tradicional prêmio de qualidade total Anoreg. Veja o que acharam do evento. Eu estava destacando uma legislação que ao longo do tempo vem desjudicializando a vida e passando mais atividades para os cartórios, e acho que esse processo de desjudicialização pode se expandir ainda um pouco mais em áreas como execução e execução fiscal, salvo os atos que devam ser preservados com reserva de jurisdição. Mas há uma sobrecarga muito grande no judiciário brasileiro, e acho que pensar uma desjudicialização da vida e incorporar os cartórios nesse processo pode ser uma coisa importante. A palestra inaugural da 6ª Concarte da CNR e 23º Congresso da Anoreg Brasil foi sobre incidências das gratuidades para os serviços notariais e registrais e o equilíbrio financeiro. Veja. Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo ao Dr. Rogério Bacelar, e em nome dele a todos aqueles que integram esta grande entidade que é a Anoreg do Brasil, pela honra que me concede em participar deste evento. E por que eu acho isso importante? A doutora Moema, que falou tudo o que eu precisava falar, eu, em rigor, não devia continuar aqui, trouxe à baila uma questão interessante, ao falar que o Judiciário já definiu, pelo seu tribunal mais posterior, de que se trata com a classificação dos emolumentos. Eu aqui é um tema que para mim é muito trágico no fundo, porque eu tenho sempre insistido em que nós precisamos reiterar o papel da doutrina, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Ou seja, não é diminuir o papel da jurisprudência pretoriana, não. Mas é concorrer, juntamente com a jurisprudência pretoriana, com a doutrina. Eu vejo aqui doutrinadores. Eu queria mencionar aqui o Dr. Hércules Benício, que publicamente eu tenho dito que escreveu a Vulgata da responsabilidade civil dos registradores no Brasil. Outro dia, de maneira encantadora, vi lá no órgão especial do Tribunal de Justiça uma sustentação do Dr. Maurício Zocum. Brilhante sustentação. Se fosse para decidir por emotivismo, eu teria acolhido até o que ele falou, de tão bem que falou. Mas por que nós precisamos? Nós precisamos desta seiva da doutrina. O judiciário não pode ser ele o único a estabelecer com a sua potesta os resultados. Então, eu estou satisfeito já por isso, muito satisfeito de poder estar aqui. Mas eu queria, antes de começar a minha muito breve explanação, pedir primeiro desculpa àqueles que estavam em Curitiba e que vão ouvir aqui a reiteração de algo que eu falei lá. Esses congressos são muito bons para mim, porque passa ano, vai ano, vem ano, sempre aparecem moças que estão cada vez mais moças e dizem que eu estou ótimo. Puxa, o senhor está com uma aparência ótima. E eu lá disse uma coisa, e é isso que eu justifico aqui, eu peço desculpa de estar falando sentado, eu sempre digo isso, quem vê cara não vê artrose. Então, eu peço desculpa de falar sentado. A palestra da doutora Moema foi muito boa, realmente muito boa, muito bem articulada, aliás, ela é muito articulada. Eu queria fazer aqui uns 2 ou 3 pequenos comentários. Primeiramente, observando, ela tocou num tema muito... Aqui fica isso como um obiter dictum, porque não é o centro do que eu vou falar. Sobre o problema da função social do notário e do registrador. Para mim é um tema interessante,
Eu já tive até a ocasião de falar isso fora do país para sustentar esse tema da função social. Agora, isso é um standard, você chama conceito indeterminado, que deve ser preenchido. Agora, ele tem um núcleo, esse núcleo que não pode ser desconhecido. A partir daí, nós podemos desenvolver. Qual é o núcleo dessas duas funções? Função do notariado é obter, conceder a segurança jurídica para a liberdade de contratação. A função social primeira do notariado é dar garantia à liberdade do povo para contratar. Liberdade, portanto, autonomia privada. E o registro de imóveis, isso é uma expressão que não é minha, do grande Juan Valério Goitisolo, no sentido de que a função social do registro de imóveis é, sobretudo, dizer o que é de um do que é de outro. É isso. E a partir daí nós podemos desenvolver, destacando hipóteses segmentárias, classificações, etc. Mas aí está o ponto fundamental. E isso põe à mostra a importância das notas e dos registros, não é só para o bom funcionamento do Estado, não é só para a economia de tempo, de esforços, de custos, isso está muito bem, nas palestras anteriores vimos isso com muita adequação. Mas é para que essas garantias que eu mencionei, a liberdade própria da autonomia privada e o direito de propriedade sejam reconhecidos. Ou seja, esse é o ponto fundamental. Pois muito bem. O que é que acontece com esse tema da gratuidade? Eu estive lá a convite da doutora Moema, lá em Belém, tratei desse assunto de uma maneira provavelmente melhor do que eu farei aqui, e lá eu destaquei 2 ou 3 pontos que me parecem importantes para nós considerarmos aqui, que eu reitero. Primeiro, o surgimento avassalador das chamadas gratuidades implícitas. Porque não são só aquelas gratuidades explícitas, que, aliás, não são só apanágio do Poder Legislativo. O Judiciário do meu Estado tem concedido determinação de prática de atos gratuitos. Não, há também as implícitas, que consistem na atribuição de atividades ou de modos novos de atividades sem retribuição nenhuma ou com a retribuição insuficiente. Bom, então nós temos agora 2 tipos de gratuidade. Sempre ouvi isto, mas agora com muita clareza estão surgindo as gratuidades implícitas. Faz aqui um repto, um desafio. O registrador civil calcular realmente o que ele faz durante o dia em atividades atípicas, o tempo que o registrador civil leva para preencher atividades que não são próprias do registro civil. Quase sempre sem remuneração, com remuneração insuficiente, quase sempre, isso eu digo com todo respeito, sem nenhuma ofensa às entidades que possam fazer esses convênios, mas é para cumprir promessa de mãe católica, né? Mãe católica promete que o filho vai fazer alguma coisa, é mais ou menos isso. Bom, essa é a primeira coisa. Segundo, não tem havido muita distinção, e acho que isso deveria haver, entre gratuidade de consumo e gratuidade de produção. Veja o que os participantes acharam do evento. O evento, ele superou as expectativas, acredito, de todo mundo que veio até aqui. A gente precisa parabenizar a todo mundo que se envolveu, a todo mundo que esteve presente, a todo mundo que se doou para vir até aqui. O evento foi de uma envergadura incrível, com palestras maravilhosas, atuais e pertinentes à nossa atividade. Então, eu só fico muito feliz, né, de poder participar e fazer parte desse evento. A gente está passando por várias modificações legislativas, muitas modificações da nossa atividade através de provimento, né? E essas modificações elas precisam ser bastante pensadas, trabalhadas em conjunto, não somente com legislativo, judiciário, mas elas precisam ser elaboradas em conjunto com quem está com, entre aspas, a mão na massa, que seria os cartórios, para que exista uma aplicabilidade, para que elas sejam, digamos assim, efetivas. Então, eu acredito que a participação de várias entidades, de vários corregedores, de várias autoridades do judiciário, alguns do legislativo, várias
cabeças pensantes, acadêmicos dentro da nossa própria atividade. Isso daí é o que engrandece e é o que dá um direcionamento para que a segurança jurídica ela continue dentro da nossa atividade. Esse evento, ele é um vetor. Por quê? Porque nós estamos passando por várias mudanças legislativas, vários provimentos que surgem, né, no nosso mundo jurídico, e você trabalhar, fazer um evento em que congregue o tabelião, o registrador, que é a pessoa que ela está operacionalizando esse direito, que é pensado, elaborado e escrito muitas vezes em provimentos no judiciário, no legislativo, você fazer essa congregação, você trazer problemas, você trazer situações fáticas e reais, faz com que a nossa segurança jurídica permaneça dentro da atividade, por isso ela seja respeitada, né? Nós estamos passando por modificações enormes dentro da parte de segurança, defesa cibernética, defesa de dados, uma modificação que ela vem para ficar dentro da nossa atividade e ela precisa andar e ser direcionada e estudada em conjunto com todos para que a gente consiga continuar passando essa nossa confiabilidade, essa nossa segurança, esse nosso respeito. E é por isso que esse evento ele é um sucesso e ele continuará sendo um sucesso. Espero que no próximo ano ele fique ainda maior e só tenho a agradecer por poder fazer parte da CNR, por poder fazer parte desse evento e por poder estar aqui também contribuindo. Um abraço. O prêmio ele é bastante importante, eu parabenizo a todos que, né, se doaram para que ele fosse possível, justamente porque nós precisamos prestar um serviço de qualidade, um serviço que ele seja funcional, um serviço que seja humanizado, um serviço que seja, digamos assim, tratado com confiança, com segurança. Então, eu acredito que esse prêmio ele vem a enaltecer todos aqueles cartórios, né, que passaram por um crivo bastante criterioso. Então, é louvável que todos eles sejam lembrados. Voltamos com mais Concarte no Cartório Contemporâneo. Quando a doutora Moema falou exatamente da necessidade de justiça social, etc., nós estamos beirando o tema da utopia da gratuidade, a utopia do mundo gratuito. Todos nós gostaríamos de ter tudo gratuito. Todos nós. Até para comprar uma gravata, para comprar o celular, para andar de avião, para dormir num hotel. Ótimo, de graça é melhor. Mas essa é a gratuidade do uso, do consumo. Nós precisamos considerar outra que não está abrangida pela utopia, que não se supera com uma idealização utópica. Gostaria que tudo fosse gratuito. E aqui talvez se ponha o tema central do que eu queria referir para os senhores. Não se vencem utopias, e essa é uma utopia da gratuidade, sem uma boa articulação científica, sem doutrina e sem depois a capacidade retórica de divulgar e sustentar essa doutrina. Nós precisamos retomar alguns pontos centrais, no meu modo de ver, para esclarecer aqueles que decidem e até mesmo aqueles que aceitam a ideia da gratuidade. Isso vai de tal forma se normalizando que as pessoas acabam aceitando isto, para que vejam com clareza o que ocorre. Eu toquei em Belém do Pará num tema e deixei o segundo, não falei lá por economia de tempo, e vou falar hoje. A primeira coisa que eu acho que deveríamos fazer, e olha que temos a presença, além do mais aqui, de um grande administrativista, o doutor Maurício Socum, e os notários registradores são mestres nesse assunto, que é o tema da delegação. No fundo, o que aconteceu com a Constituição de 88, com essa norma do artigo 236, que é chamada técnica do circiterismo normativo, ou seja, uma norma anfibológica, puxa de um lado, puxa de outro, e nós não sabemos muito bem como entendê-la, como repartir o que é público e o que é privado. Isso ficou na mão do legislador ordinário
e está estabelecido, é um fenômeno, mas do ponto de vista científico a coisa não está bem estabelecida. O que acontece? O uso da palavra delegação era uma novidade para as notas dos registros. O que nós fizemos foi tomar de empréstimo uma delegação que era própria das estruturas hierarquizadas. Por exemplo, o juiz podia delegar uma função para o escrevente, o delegado de polícia delegaria alguma coisa para o inspetor, o investigador, etc. Um chefe de uma repartição delega uma atividade para outro. A delegação administrativa não era para apanhar esse modelo e convertê-lo imediatamente numa delegação que, quando muito, se poderia chamar de para-hierárquica, em virtude da fiscalização do judiciário. O que aconteceu? Quando nós estabelecemos essa ideia da delegação emprestada, como se fosse um conceito único, e é um conceito bastante variado, nós deixamos de cuidar de um assunto que me parece deveria ser urgentemente examinado. Que tipo de instrumento formal faz com que o registrador e o notário entrem na titularidade de suas funções? E isso é importante, porque se nós dissermos que é um ato administrativo, temos um tipo de solução. Mas se nós dissermos, como me parece que caiba, que é um contrato administrativo, mais aproximado do modelo da permissão e da concessão do que de uma autorização ou coisa que o valha, nós abrimos aqui ensejo para algo muito importante, que é a recomposição dos contratos administrativos que possam ter quebrada a sua equação econômico-financeira. É esse o tema. Mas por que nós não chegamos ainda a isso? Eu não vi nenhuma ação lá em São Paulo ainda assim. Eu sei que é difícil saber qual é esse equilíbrio, é difícil. Encontrar o Equador nessas coisas é difícil. Mas por que nós não? Porque nós não temos uma doutrina ainda estabelecida de maneira adequada sobre o que é esta delegação. Porque acreditamos numa ficção constitucional, que era uma ficção operativa importante, de que o Estado estava delegando essas funções notariais e registrais. Quando, na verdade, essas funções são funções da comunidade. Elas nasceram da sociedade, não do Estado. A única coisa que o Estado fez foi a dação da fé pública. Bom, fica esse tema. Mas eu queria examinar outra questão, e que vem bem a calhar com a belíssima palestra da doutora Moema. Realmente, se nós começarmos a levantar as últimas décadas o que se discutiu sobre emolumentos, vamos ver que, sobretudo, prevaleceu a perspectiva tributária. A discussão era saber se era preço público, se era taxa, isto, aquilo, tudo. Quando o artigo, e a doutora Moema mencionou isso, o artigo 14 da Lei de Registros Públicos, da Lei de Registros Públicos, exatamente, emprestemos isso também para os notários, fala que os emolumentos são retribuição, remuneração do registrador. Essa é a substância. Nós ficamos preocupados com a divisão ou classificação para saber que tipo de tributo é e esquecemos do substancial. Emolumento é remuneração. É muito interessante que essa palavra, outro dia eu estava, meus gostos de velhice é examinar um pouquinho questões etimológicas. Eu estava vendo a proximidade do emolumentum, da palavra emolumentim, muda apenas a vogal. Primeiro, emolumentum, que é a origem da nossa palavra aqui, emolumento, é vantagem, proveito, benefício. E o outro é trabalho. Ou seja, há um relacionamento entre as duas coisas. Ora, acontece que, quando nós vamos ver, quando começamos a considerar a remuneração do registrador e do notário, por um trabalho, nós temos que avançar nessa ideia do trabalho. O preço do trabalho não é o dinheiro. Esse é o engano. Trabalho é uma atividade vital, é o próprio homem em atividade. Quando se diz o trabalho de um homem, se diz a pessoa que trabalha. Verdadeiramente, o preço do trabalho é a vida, é a necessidade vital. É isso que é negado quando se dá gratuidade. Nós perdemos de vista, frequentemente, essa consideração de direito à personalidade e da importância do trabalho, porque nós estamos soterrados há quase 2 séculos das perspectivas liberais que geraram tanto o capitalismo desenfreado quanto o comunismo. Então, somos economicistas.
E adotamos para os emolumentos justamente aquilo que é a perspectiva tributária. Estamos discutindo que tipo de tributo é. Deixamos de lado pensar que tipo de remuneração é. Se é possível atribuir gratuidade, a doutora Moema não usou nenhum eufemismo para dizer que é um trabalho escravo, impor uma gratuidade. Isso fere apenas o bolso ou fere a dignidade de quem é obrigado a trabalhar com essa gratuidade? Esse é o tema que nós temos que pensar. Portanto, para enfrentar uma utopia como essa da gratuidade, não é possível ficarmos apenas no tema econômico, porque no tema econômico sempre haverá alguém que dirá, mas a justiça social favorece, nós temos que atender, etc. Não, nós precisamos ir um pouco a fundo e apanhar o tema da personalidade. Eu me lembro que, num desses atos que são de traumas biográficos, que eu tenho que contar aqui, eu já contei isso em público, foi divertido, e eu, acreditem em mim ou não, eu não sabia que estava acontecendo isso. Eu entro no Recife, ali a terra da minha amiga Graziela Guerra. Eu entro lá no Recife para fazer uma palestra, e sem brincadeira, estava atrás do palco assim, ofício da cidadania. Eu não li, acreditem eu não li. Fiz uma palestra horrorosa sobre a proposta de codificação normativa mínima da Corregedoria Nacional, que não foi para frente. Terminado aquilo, acho que os apresentadores, o Dr. Fiscarelli e a Carelli Bozelli, eles ficaram com pena de mim e me chamaram para fazer umas perguntas e respostas para ver se eu me saía um pouquinho melhor depois daquele desastre que tinha sido. Aí me perguntaram do tal ofício da cidadania. Eu não sabia que era uma comemoração daquilo, volto a insistir nisso. E eu disse o seguinte, olha, está muito bem, se quiserem autorizar para abrir uma lojinha para vender a para de papel do lado, pode autorizar. Mas, veja, eu penso assim, falei para eles, foi o exemplo escolar que eu disse. Imaginem que, um determinado dia, uma lei diz assim, olha, os juízes exercem uma função patriótica. Deve ser realmente uma função de primeira grandeza, eles não podem receber nada, tem que trabalhar de graça. E então, eu tenho que sustentar a minha família, os meus vizinhos ficam sabendo que eu não estou ganhando mais nada, resolvem se cotizar e pagam exatamente o que eu ganho no tribunal. A pergunta é a mesma coisa? Os senhores percebem que eu não estou mais recebendo por aquilo que eu faço, mas estou recebendo uma esmola? Os senhores percebem que eu saio de cabeça baixa de casa? Não, está errado. Aqui o que está em jogo é a dignidade do notário e do registrador. Não é um problema econômico só. O problema econômico é apenas uma expressão desse direito da personalidade. O tema aqui é metapatrimonial. E se nós não fizermos um trabalho de academia, como é esse que está aqui, que eu realmente louvo, nós não vamos resolver o problema. Porque a democracia moderna funciona na base dos grupos de pressão. E há grupos de pressão que têm interesse em que cada vez menos os cartórios tenham condições de se impor. Quando o cartório da minha amiga, a doutora Ellen, não puder devolver um título, porque é pressionado economicamente e não consegue sobreviver, bom, nós sabemos como estão as coisas. Então, olha, eu estou, primeiro, muito feliz de ter ouvido a palestra extremamente articulada da doutora Moema. Muito honrado de estar aqui, para atender o convite do Dr. Rogério Bacelar, agradecer a Fernanda por tudo que tem feito, a oportunidade de rever aqui autoridades das notas, dos registros, do direito administrativo, da responsabilidade civil, e dizer, bem, as notas e os registros foram o meu primeiro amor jurídico. Muito obrigado. Quero cumprimentar a Moema pela belíssima palestra e ao nosso querido professor, hoje notário e registrador honorário, Ricardo Dipp. Uma ocasião, eu fiz uma comparação dele, que ele supriu a falta do Gilberto Valente, mas supriu com méritos extraordinários, porque o Gilberto Valente era o pinga-fogo, resolvia as questões de pergunta e resposta. E o desembargador Ricardo Dipp
além de responder todas as perguntas, ele dá aula, ensina e mostra para a gente os juízes, desembargadores do Brasil inteiro deviam se espelhar no desembargador Ricardo Dipp e aprender um pouco mais de direito notarial registral. Parabéns, doutor. E por causa dessa atuação dele, no Brasil inteiro, a Noreg do Brasil e a Confederação, em Assembleia Geral, resolveram. A Associação dos Notários Registradores do Brasil, a Noreg-BR, e Confederação Nacional de Notários Registradores, CNR, entidades que representam o segmento em todo o território nacional, concedem o título de notário registrador honorário a Ricardo Henry Dipp, Marques Dipp, em reconhecimento pelos relevantes serviços em prol dos notários registradores brasileiros. Brasília, Distrito Federal, 30 de novembro de 2023. Peço para a Moema fazer a entrega a ele. Muito obrigado. O Congresso Anoreg e a Concart têm a honra de entregar também nosso presente, nossa lembrança, ao desembargador Ricardo Dipp e à doutora Moema Beluso pela sua participação brilhante em nosso evento. Eu não poderia deixar, naturalmente, até de maneira protocolar, de agradecer essa generosidade. E é generosidade porque, se há uma coisa de que eu me orgulho, é de que desde 84, que eu estou atuando no âmbito do registro das notas, nunca, nenhuma única vez, algum registrador e notário me pediu alguma coisa irregular. E também, em contrapartida, nunca e nenhuma vez eu fiz alguma coisa que não fosse de acordo com a minha consciência. Errei algumas vezes, acertei outras. E apesar de, às vezes, talvez com as minhas posições, eu ter prejudicado posições que eram licitamente ou legitimamente postuladas pelas entidades, apesar disso, o Dr. Rogério Bacelar e todos aqui, aqueles que me concederam essa generosidade de conceder esse título muito honroso para mim, ainda assim perceberam que pelo menos havia uma coisa em comum entre todos nós, o amor por essas instituições. Muito obrigado, professor Rogério. Eu que agradeço. Eu queria só dar uma pequena palavra. Eu convido todos e todas a conhecerem tudo que o desembargador Dipp produz na área notarial e registral. Eu desconheço uma pessoa com tamanha generosidade intelectual igual a do desembargador Ricardo Dipp. Para mim é uma honra dividir uma mesa com o senhor, de verdade. Parabéns, o senhor merece muito isso aqui. Veja o que os participantes acharam da Concart. O Concart é um evento muito importante para todos os notários e registradores do Brasil, para a comunidade jurídica em geral e até para a sociedade, porque ali são trazidas, né, ou seja, melhor, aqui no Concart, várias inovações, temas novos, né, e palpitantes deste momento. E isso é muito importante para desenvolver a própria atividade cartorária no Brasil. O Prêmio de Qualidade Total é um instrumento muito importante para melhorar a prestação do serviço cartorário no Brasil, porque ele estimula o desenvolvimento, a melhoria da qualidade e da efetividade da prestação do serviço, tanto do ponto de vista do público quanto ao próprio bem-estar dos funcionários. Por isso ele é muito importante e dá muita visibilidade positiva para os cartórios. A minha expectativa é a melhor possível. A participação maciça dos colegas de todo o Brasil e a gente vê neles que estão ansiosos para receber o prêmio pelo qual eles prepararam as serventias, os cartórios, para este momento. Então é muito importante e estamos todos felizes com o momento. Voltamos já com o cartório contemporâneo.
Cartório Contemporâneo foi até o escritório do Dr. Isaías Diniz, advogado e consultor jurídico corporativo, com 3 pós-graduações e um MBA, para falarmos sobre direito digital e crimes digitais que envolvem cartórios. Dr. Isaías, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Agradeço pelo convite, por poder debater esse tema tão importante e espero que seja útil para todos, para a sociedade, e em especial para aqueles que assistirão esse programa. Dr. Isaías, o senhor é especialista em direito digital e o crime virtual é uma questão recente e em constante evolução. O que constitui crime cibernético e o que prevê a legislação? O crime cibernético é uma modalidade criminosa que vem crescendo muito nos últimos tempos. Em especial, a nossa legislação, de uma forma mais dura, mais firme, começou a tratar em 2 importantes leis que vieram a reforçar também o Código Penal. A Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann, e também a Lei 12.965 de 2014. Foram importantes leis para tratar deste crime cibernético. A Carolina Dickmann, não sei se todos se recordam, mas em 2011 ela teve 36 fotos íntimas vazadas na internet porque ela não pagou a uma exigência que foi feita a ela por um estelionatário. Então, a partir deste fato ocorrido em 2011, rapidamente o nosso Congresso, em 2012, ele começou a disciplinar esta modalidade sobre o ataque a computador, invasão, dispositivos, e também nesta lei ele tratou de algo que era muito comum e continua sendo comum, sobre aquela questão do chupa-cabra nos cartões de crédito. E também em 2014 foi o início para nós de um marco civil da internet, que hoje é tão comum isso, tão usual, mas em 2014 foram os primeiros passos nesse marco civil da internet para regular melhor a privacidade, a intimidade, a forma dos dados, a forma de se divulgar, o que poderia ser divulgado, o que pode ser armazenado. Então são importantes leis, fora também o Código Penal e outras leis também que tratam deste assunto. O que diferencia o crime cibernético de um crime comum cometido pela internet? Um e-mail com ameaça de morte é um crime cibernético ou uma ameaça como outra qualquer? Um crime cibernético, como nós dissemos, ele ocorre no ambiente virtual, em sua essência. Então podemos dizer que existem crimes cibernéticos propriamente ditos, que se iniciam pela internet. Então a invasão de um computador, a invasão de um celular, um Wi-Fi para roubar dados e outras formas que são essencialmente cibernéticas. Mas também crimes comuns, eles podem se tornar cibernéticos se as repercussões dele ou se a origem ou desenvolvimento também ocorrer na internet. Então, no exemplo citado, um e-mail com ameaça de morte, a ameaça já é um crime por si só. Agora, se eu usar a internet para tratar ou para divulgar, também estaria diante de um crime cibernético. Como também a calúnia, a injúria, difamação, é um crime essencialmente comum, mas se desenvolvido no ambiente virtual, inclusive já há uma previsão de aumento de pena, porque tudo que você coloca na rede, na internet, isso se propaga com muito mais facilidade e, digamos assim, a lesividade dele é muito maior do que um crime comum. Então, um crime comum cometido no ambiente da internet também pode ser considerado um crime cibernético. Na sua opinião, o Brasil está muito atrasado em matéria de defesa cibernética em relação ao restante do mundo? O Brasil, podemos dizer que ele tem avançado bastante na proteção de dados, na própria Lei Geral de Proteção de Dados, que, de certa forma, a Europa, os Estados Unidos estão muito mais avançados. Mas eu entendo que nós estamos no caminho em direção a uma segurança maior, mas hoje o Brasil não é a maior referência em proteção de dados, mas estamos caminhando para que os usuários, para que as pessoas físicas, jurídicas possam a cada dia ter uma proteção maior e uma segurança no seu celular, no seu computador. Estamos evoluindo para isso. Durante a pandemia, com o isolamento social, houve aumento nos casos de crimes cibernéticos em relação aos demais anos? Com certeza, excelente pergunta. Quando
nós observamos a pandemia, não era algo programado e nem esperado. E nós tivemos milhões de pessoas trabalhando de casa com seus computadores, tanto em home office, como também um aumento muito grande no comércio digital. Então, com esse tráfego maior na rede de computadores e muitos saindo de um ambiente protegido, que era a empresa, e usando muitas vezes computadores particulares e misturando isso com o trabalho, o número de golpes, de vírus, de ataques, de roubos de dados foi muito maior, principalmente pela pandemia, o uso maior da internet por todo tipo de usuário. E vimos golpes, quando a gente fala nesse ambiente da pandemia, a ferramenta do Pix, por exemplo, ela foi lançada um mês antes da pandemia. Então, em fevereiro de 2020, começamos a usar o Pix. E o Pix foi o campeão, podemos dizer, de golpes pela internet. Não só o Pix, mas a compra em OLX, anúncios falsos. Então, a pandemia, de fato, há uma estatística que mais de 80 milhões de brasileiros foram alvos de algum golpe ou da tentativa de algum golpe durante esse período da pandemia. Com a modernização dos cartórios e a facilidade de se tirar documentos de forma online, deve-se redobrar a atenção com segurança e defesa cibernética? Sim, é muito importante. Todo avanço, ele traz benefícios, mas também todo avanço devemos ter cuidado com a tecnologia em si. Hoje facilitou de uma forma muito grande a vida de pessoas físicas e jurídicas pela questão de serviços eletrônicos no cartório. Certidões de casamento, de divórcio, segunda via, matrículas de imóveis. Mas precisamos ter cuidado porque também esta facilidade pode trazer prejuízos. Falsas vendas, falsos anúncios ou até mesmo informações pessoais que são divulgadas. Então o usuário final ele tem que ter muito cuidado com qualquer documento. Até mesmo uma certidão de casamento numa venda, conferir de fato no cartório, na fonte, conferir uma matrícula, conferir se de fato ela está completa. Não é porque tem um timbre de um cartório que automaticamente devemos confiar 100%. Da mesma forma, confira a veracidade. Toda certidão tem um selo, tem um número que você pode ir no cartório e verificar se de fato ela é autêntica, se ela é verdadeira. E sempre muito cuidado com aquilo que tem que ser resolvido naquele dia. É sempre importante conferir todos os documentos para evitar que uma facilidade depois possa gerar até mesmo uma tragédia para a sua vida, um prejuízo. Então, muito cuidado com tudo aquilo que é fornecido. Confira sempre todo tipo de documento, certidão. E também muito cuidado até com esses golpes onde coloca um timbre de um cartório ou fala que há um protesto no seu nome, ou há uma dívida com a Receita Federal, uma dívida judicial, por mais que tenha um logo do cartório, ou até mesmo o logo da Justiça, o logo da Polícia Federal, não também saia pagando nada sem entrar no site, conferir, até mesmo para você ver antes se você não pode estar sendo vítima de um golpe. Quais são os crimes mais comuns com os quais o senhor tem se deparado? Os crimes mais comuns com que o nosso escritório tem se deparado são as fraudes bancárias, como citamos na outra pergunta, golpes relacionados ao Pix. Então, pessoas que entram em contato com familiares, se passando por uma pessoa, usando a foto de um perfil, mas na verdade usando um outro número, ou até mesmo alguém que fornece uma contrassenha. Isso tem sido muito comum, empréstimos consignados, falsos empréstimos na sua conta, pessoas que ligam para os nossos clientes prometendo reduzir uma parcela de um financiamento de um carro ou de um imóvel e, na verdade, quando o usuário final, ele de alguma forma participa desses golpes, é muito difícil depois na justiça que ele seja ressarcido se ele participou de alguma forma dessas fraudes. E além disso também crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, isso está muito comum, às vezes num comentário simples de um Instagram, de Facebook, ou um comentário mais agressivo, você, mesmo sem saber, pode estar cometendo um crime, calúnia, difamação ou injúria no ambiente da internet.
e alguns outros crimes menores também, reflexos como invasão de dados, roubo de fotos. É muito importante, clonagem de WhatsApp, é muito cuidado o seu celular, o seu computador, aonde você deixa um WhatsApp conectado, o tipo de Wi-Fi que você acessa no aeroporto ou no hotel e principalmente no seu banco, aonde você está acessando o aplicativo do seu banco. Temos que ter muito cuidado, porque os bandidos cada vez mais eles têm se deparado, eles têm inventado, têm sido mais habilidosos. E até para encerrar, algo muito comum são aquelas falsas compras no seu cartão de crédito. Isso é muito comum. É uma central de atendimento, parece que é perfeita, e te ligam, você reconhece uma compra no valor X, feito em tal estado, e você não reconhece e te passam para uma falsa central telefônica, um golpe muito bem engendrado. As pessoas que te atendem parece que de fato está falando com o banco, e sem perceber, você está passando informações para esses meliantes que eles vão ter o controle depois da sua conta. Então, todo cuidado com qualquer tipo de ligação ou qualquer informação pessoal que vocês possam estar repassando supostamente para um banco, mas não, na verdade, para os meliantes que atuam nesse ambiente digital. De que maneira esses crimes são investigados e quais as dificuldades encontradas? Os crimes cibernéticos normalmente têm uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, em ataques cibernéticos. Então, nas grandes capitais, Brasília, São Paulo e outros estados, Rio de Janeiro, existem essas delegacias especializadas. Mas qual é o problema e as grandes dificuldades? Quando você chega numa delegacia, e não só a delegacia, o judiciário, a máquina é muito enxuta ou até mesmo defasada. Na mesma delegacia que há um crime cibernético, também há um furto, há um roubo, há um estupro, há um acidente com vítima fatal. Então, de certa forma, o crime cibernético, mesmo tendo uma delegacia especializada, nem sempre ele vai ter a agilidade necessária que nós desejamos que exista, por N fatores. E, além disso, o crime praticado em ambiente virtual não é um crime com testemunhas, não é um crime de fácil constatação. Normalmente há um IP de uma outra máquina, pode estar usando um número clonado. Então, eles vão apagando os rastros e nem sempre é fácil, porque você não tem um nome, você não tem uma foto, você não tem um local. A pessoa pode estar em qualquer local do mundo cometendo um crime contra um brasileiro, por exemplo. Um dos instrumentos para fazer prova válida desses crimes perante o Poder Judiciário é a ata notarial, documento feito em cartórios de notas. Qual a importância dessa alternativa oferecida para as vítimas? A ata notarial é um importante instrumento e nós sempre utilizamos no nosso escritório este recurso. Então, se você foi vítima, por exemplo, de um comentário agressivo, hostil na internet, o ideal é que você faça um print dessas postagens ou um e-mail que você recebeu, mas principalmente Instagram, Facebook ou YouTube, faça um print dessas telas e quando você vai ao tabelião, ao cartório, você pode levar o link de onde está essa ofensa, ele vai acessar o site, ele vai juntar o seu print, ele vai transcrever o que está num áudio ou num vídeo. Então, a partir deste documento, nós teremos fé pública que de fato aquilo existiu. Porque imagina você processar alguém por um comentário hostil, por uma ameaça no Facebook, no Instagram, e quando a delegacia for investigar ou quando o judiciário for analisar, é bem provável que aquela postagem já não esteja mais na rede mundial de computadores. Então, por isso que esta prova te resguarda de um direito de ação concreto e efetivo. Então, se alguém fez algo contra você, recomendamos muito a ata notarial que é feita nos cartórios para comprovar a ofensa ou aquela agressão, enfim, que você sofreu na rede mundial de computadores. O tabelião verifica fatos no mundo físico ou no mundo virtual e consegue dar fé ao conteúdo deles. Como avalia o papel do tabelião no auxílio das vítimas de crimes cibernéticos? O tabelião, ele tem um papel muito importante, como dissemos na resposta anterior, porque ele vai reduzir a termo algo que está no áudio ou que está num vídeo
ou que está num comentário. Sem esta prova, a delegacia e o judiciário não terão como tratar da sua ofensa ou tratar daquele crime que você foi vítima. Então, esta ata notarial é muito importante. Ali vai estar registrado o dia, o horário, o endereço, o nome, mesmo que seja um pseudonome daquele que te ofendeu. Então, não é possível, na minha opinião, caminharmos com um processo ou com uma reparação se não tivermos munido de uma boa ata notarial. Como avalia a importância do trabalho promovido pelos cartórios extrajudiciais em prol da população? Este serviço é muito importante porque traz de uma forma facilitada, simples, rápida, serviços essenciais para toda a população. Muitas vezes pensamos só em questões judiciais, mas o cartório trouxe inúmeras questões que trazem uma solução rápida para questões extrajudiciais. Um exemplo, divórcio, eu posso fazer diretamente no cartório, se não existirem filhos menores. Eu posso fazer a própria ata notarial, não só de crimes cibernéticos, mas de questões específicas para um processo. Então, a questão onde está um carro, onde está uma casa, como está a situação de um imóvel que eu aluguei e o inquilino me devolveu este imóvel depredado, ou mesmo não da forma que estava anteriormente, registro civil, compra, venda, inventário extrajudicial. Então, são inúmeros serviços que trazem segurança jurídica e também nos ajudam de forma mais ágil a resolver situações importantes do nosso dia a dia. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Este programa tem sido muito importante, não só para os leigos, mas para os operadores do direito, para a população em geral. Porque o cartório, como dissemos nas perguntas anteriores, tem inúmeros serviços que muitas vezes a população não sabe daquilo que o cartório pode lhe oferecer. Então, esta é uma forma de conscientizar a população, de prestar um melhor serviço e de trazer esclarecimentos importantíssimos para todos nós. Então, que este seja um programa não só com alguns episódios, mas estamos aqui na torcida para que ele possa se prolongar por muitos anos. Tem sido um sucesso muito grande e muito útil todos os episódios exibidos neste programa. Em relação à segurança cibernética, como o meio está se preparando para lidar com a inteligência artificial? Sobre a inteligência artificial, ela é muito bem-vinda e tem ajudado a muitos a revisar um texto, uma tradução simultânea usando a mesma voz para vários idiomas, mas isso não é algo apenas do Brasil. A nossa legislação, ela sempre está um pouco defasada em relação àquilo que está acontecendo neste momento. Então, normalmente eu tenho um problema para depois eu conseguir regulamentá-lo ou proteger a sociedade. Então, a inteligência artificial é algo novo, é muito importante, mas há um alerta para aqueles que estão nos escutando. Cuidado com qualquer pedido de valor, cuidado por mais que seja uma voz conhecida sua, porque hoje é possível usar a sua foto, a sua voz e a partir disso gerar um crime contra a honra, gerar um estelionato, gerar uma ameaça. Então desconfie, por mais que você conheça a voz, conheça o rosto de quem está falando com você e cuidado sempre com aquilo que está sendo oferecido, principalmente porque nós não temos ainda condições de nos proteger 100% de tudo aquilo que está ocorrendo no meio digital, principalmente em relação aos crimes cibernéticos. Cuidado com o seu computador, o que você acessa, programas que você instala e principalmente creio que não só juridicamente, mas a tecnologia nesses próximos meses, quem sabe já até o próximo ano, será já muito mais avançada para nos dar uma segurança que estamos precisando, não só jurídica, mas também de tecnologia em relação a tantos avanços que têm surgido neste momento. Muito obrigado pela sua participação, doutor Isaías. Eu que agradeço o convite por estar aqui, espero que tenha sido proveitoso para os nossos ouvintes e principalmente para você que de alguma forma foi alvo de algum golpe digital. E não quero deixar aqui uma forma pessimista, mas quem não foi alvo ainda, com certeza será, se não for nesse ano ou no próximo ano. Então tome muito cuidado, redobre a atenção com o que você acessa,
com o que você paga, com o que você vê, e qualquer ato contrário à sua liberdade, à sua intimidade, você pode levar este assunto ao judiciário, à polícia, para que você tenha a reparação devida. Então, sucesso para esse programa. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Vejo vocês na semana que vem em mais um Cartório Contemporâneo aqui na TV Justiça. Você também pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Até lá!